Israel, lá do passado, seja ele Israel, que disse seu Israel moderno. Disse, vocês não me conhecem, vocês não me entendem. Por que, irmãos? Porque o salmista 106, versículo 21 diz, porque vocês se esqueceram de Deus. O jumento, o cavalo, o boi não esqueceu, ele ainda reconhece. Mas o povo que disse, o povo de Deus se esqueceu. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador. Aquele que criou o homem, que o boi não esquece, o jumento não esquece, o homem esqueceu. E somente o Criador poderia ser o Salvador do homem. Mas o homem não entende. Foi aquele Deus Salvador, tem algum outro Salvador além do Cristo? Aquele Salvador que é o Cristo, foi ele que fez aquelas grandezas do Egito. Quem passou no Mar Vermelho aquele povo? Cristo, Filho de Deus. Quem deu as tábuas da lei para o povo de Israel? Cristo. E por que as pessoas não entendem? Porque só o boi e o jumento entendem. Não é grave? Só ele, o Criador do homem, podia ser o seu Salvador. Vamos falando um pouco? E nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Significa dizer que foi ele que nos fez. Foi ele que fez o boi. Foi ele que fez o jumento. Foi ele que nos fez. E só ele que criou todas as coisas. O Pai deu esse privilégio para ele. O Pai estava junto com o Filho, certamente estava. Porém, ele criou a estrutura humana. Nós somos criados hoje porque Deus criou essa estrutura. O coração bate, o rins, ele tem a função dele, tá? De filtrar. Cada parte do corpo humano tem a sua função. Mas é Cristo que é o autor de tudo que está feito no ser humano. A máquina mais importante que se pode ver, porque foi feita a sua imagem e a sua semelhança. Deus não fez o homem para morrer. Mas infelizmente o homem pecou. E agora tem que passar a morrer também. Por isso que Cristo morreu. Agora, se Cristo não poderia ter dado uma oportunidade boa, poderia. Mas ele não deu no sentido que muitos entendem. Ele teve que morrer para poder dar a oportunidade. A morte era para cada um de nós. A alma que pecar, essa morrerá. E Cristo morreu. Ele pagou o preço. Agora eu tenho que aceitar o preço dele. Se eu achar que eu não devo aceitar o preço dele, eu tenho que morrer. Agora no lugar dele. Porque ele morreu para quem aceita. Quem não aceita, vai ter que arrastar a pena. Vai ter que morrer. É por isso que nós temos que ser submissos a Deus, a pessoa de Cristo. Deus é Espírito, né? Quem foi que nos fez? Ele é o autor do nosso ser. Foi Cristo que nos fez? Ele é Deus? Ele é Espírito? Olha só, irmãos. O Espírito de Deus me fez, disse João. Quem me fez? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Não é assim que dizem? Aonde? Está escrito. Deus é Espírito. Quantos Deus tem? Diz para Israel, quantos Deus tem? Não é só um, não? E por que dizem que é 3? Eu não coloquei nesse material, mas Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus capítulo 1, versículo 20. Quem estava no ventre de Maria? Jesus Cristo? Ele era o filho de Maria?
Ou não? Então ele era filho do homem. E quem gerou no ventre de Maria o filho do homem nesse caso aí? Da parte de Maria. Mas da parte de Deus ele era o quê? Deus, Espírito. Deus não é Espírito? Quem gerou foi o Espírito. Quem gerou foi o Espírito, está lá escrito. Quem gerou foi o Espírito Santo. E tem dois pais, por exemplo, que gerou a Jesus Cristo? Não só tem um. Quem gerou a Jesus Cristo foi o Espírito. Então, se o Espírito foi que gerou, quem é o Pai? Jesus Cristo, que é Espírito. Ou o que gera do Espírito não é Espírito? Não é? E o que gera de Deus não é Deus? Não é isso. Agora tem muitas coisas profundas que são poucos que procuram entender. Como homem, ele é homem. Como Deus, ele é Deus. Ele era Deus e se fez homem, mas se fez homem sem deixar de ser Deus. Isto é, né? Mas aí está claro. Jesus Cristo pegou a forma ali do barro, formulou ele todinho aí, soprou na narina do homem, e ela passou a ser alma vivente, a pessoa. Feito a imagem e a semelhança de Deus. Quem era que fez ali esse trabalho? O Espírito Santo. Mas por que disse que fui outro? Talvez muitos estão até um pouco confusos. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E disse Deus, haja luz. E houve? Quem foi que disse? Não foi Deus? Deus é o quê? Então o Espírito disse o quê? Haja. E foi o Espírito de Deus que disse isso? Foi. Vou bem devagarzinho para vocês verem. Deus é Espírito. O Espírito de Deus me fez. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Sem o Verbo, nada foi feito? Fez. Quem é o Espírito? O Verbo, a Palavra, o Cristo, o Filho de Deus. Ele que fez o homem, é o autor de nosso ser. Quando ele começou no primeiro dia, ele disse assim, eu vou começar de bem devagarzinho. Verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tem alguma coisa que Cristo não fez? Ele fez todas as coisas, certo? No primeiro dia da criação, ele disse assim, haja. Quem era que estava no verso 2? O Espírito de Deus que pairava por sobre as águas. Quem era ele? Né? Então, foi Cristo que disse assim, haja luz. No verso 6, no verso 10, 6, disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa. Olha só. Quando o pai diz para o seu filho, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança de Deus, quando foi feito, foi a imagem e semelhança. No que diz respeito ao corpo e ao espírito. Depois foi que o homem pecou. Aí o homem perdeu a imagem. Perdeu a semelhança. Todos nós agora estamos destituídos da glória de Cristo. Destituídos do caráter. E agora nós precisamos buscar de volta o caráter que nós perdemos. E só podemos fazer isso no Cristo Jesus Cristo. E disse Deus, façamos o homem. Aí, o texto escrito. O Pai operou por seu Filho na criação de
de todos os seres celestiais. Porque nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Jesus Cristo, para Ele, para Ele. Jesus Cristo fez tudo. Foi para Ele e para Ele. Nós somos dele, de Jesus Cristo. Ele é nosso Pai, nós somos dele. Pela fé, diz o apóstolo Paulo, nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Quem fez a terra? Cristo. E os outros mundos? Alguém disse assim, eu nem sabia disso que eu tenho. A palavra está clara, não está? Pela palavra entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram? Mas está falando dos mundos. A palavra nós sabemos. Haja luz. E houve luz. Referente a terra. Olha o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Cristo não criou só a terra. Ele também criou os mundos, que se refere aos céus. Jesus Cristo deixou 99 ovelhas para vir buscar uma ovelha que havia se perdido. Significa dizer que a terra é uma ovelha que se perdeu. As 90 que ficou lá são outros 99 mundos. Porque a terra é uma ovelha. Outros mundos são outras ovelhas. E o pastor que veio buscar a terra é Cristo, que deixou o céu e veio habitar aqui nessa terra como homem, para levar a perfeição como era no princípio. E tudo foi feito por meio da palavra, e sem essa palavra nada que existe havia. E não seria nada sem a palavra. E a palavra de Deus, agora que fez a terra, fez também os céus, e tudo que existe nos céus, inclusive os anjos, na terra, os seres humanos, os animais, existe porque Cristo criou todas as coisas. Mas quando tiver o tempo, me dá um toque aqui já. Sem o tempo eu não sei nem onde é que eu estou. O Espírito Santo é o próprio. Pode ser difícil saber, irmãos. Quem é o Espírito Santo? Cristo. Quem lhe fez? João disse, o Espírito de Deus lhe fez. Então o Espírito Santo é o próprio Cristo. Quando ele diz que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro, aquele mesmo Espírito que fez os céus e a terra, é o mesmo Espírito que quer entrar em nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Diz assim, ó, Apocalipse 3:20. Se alguém abrir, eu entro. O mesmo Espírito que fez o homem, agora ele quer entrar no homem. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo, quando ele entra, o ser humano está vivendo na vida do Filho do Homem. Ou seja, o próprio Cristo está vivendo no lugar do homem. Porque já o homem não vive, mas deixa que Cristo vive nele. Quando ele se torna uma nova criatura, é assim que é agido pelo poder do Espírito Santo. O mesmo apóstolo Paulo diz assim, portanto, quem agora vive
tanto o querer como o efetuar segundo a vontade de Deus é o próprio Cristo. Portanto, é Deus que efetua o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Às vezes o ser humano diz que nasceu de novo, mas continua vivendo uma vida diferente da do Filho de Deus. Ninguém consegue guardar nenhum dos mandamentos, mas Jesus Cristo, quando Ele habita em nós, Ele faz tudo que o homem não podia fazer e faz de novo. Aquele que começou a obra, Ele termina. Amém. Amém. O Salvador, o Criador, é também o nosso Consolador. Quem é o nosso Consolador? O Espírito Santo é o nosso Consolador. É aquele que nos criou. E isto eu tenho provado que Ele é. Tenho provado que é exatamente assim. O Criador que se esqueceram dele é o Criador. O Criador que deveríamos lembrar nos dias da nossa mocidade é o Espírito de verdade. É o Espírito Santo. É Cristo na alma. E quando Cristo entra, está entrando o quê? A palavra de Deus. Está entrando Deus. Quando os mandamentos de Deus entram no coração, é Deus entrando. Portanto, o que está escrito em Apocalipse 3:20 ao conselho. Na meditação matinal, este dia com Deus. Página 32. Abrir a porta do coração. O apostolado diz assim: onde é que está a porta do coração? O coração tem porta. A nossa mente, quando ela está desocupada, ela é a oficina de Satanás. Nossa mente. A mente pode ser a entrada do inimigo, mas pode ser a entrada do Espírito Santo, quando diz que estou à porta e bato. Abrir a porta do coração, abrir a mente. A mente, entra aqui na mente. É a porta do coração. Então, o Senhor diz: abre então a tua mente para que eu entre. Tá? Porque é através da nossa consciência. Quando fala mente, tem a conexão mente, coração, para que Jesus possa entrar. Eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar aqui, ó, na mente. E entre com o sentimento do coração na palavra de Deus, para que Jesus Cristo possa entrar. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, ele não abre se nós não queremos abrir. Primeiro ele diz: se alguém abrir, eu entro. E como é que o Espírito Santo entra? Através de quê? Da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra aqui e aqui. Quando Deus entra na mente, no coração, nós passamos a fazer o querer e o realizar, não de nós mesmos, mas por Ele. Ele é que faz por nós. E assim como nós fazemos, ao atender, ao abrir o coração, para que Jesus possa entrar, quando Jesus entra, agora nós teremos um Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, na verdade, aquele que disse: eu sou a verdade. Quando Cristo entra, é porque o Espírito de Deus está entrando. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e agora grava a verdade no coração. Ela é gravada aqui no coração, mas ela entra aqui. Exatamente. Assim, expõe o erro. O único que pode expor o erro é o Espírito Santo, na mente da pessoa.
O que for errado, a mente vai dizer, olha, não foi errado. O problema que acontece é que nós somos orgulhosos. Quando a palavra de Deus quer entrar e eu não deixo, eu fico endurecido e não aceito. Mas quando é a verdade e eu agora reconheço a verdade, o meu coração se torna um coração mole. Não um coração duro como coração de pedra. Mas reconhece que o nosso coração deve atender, através da mente, o que Deus quer que nós sigamos. Porque quando o Espírito coloca em nosso coração, na nossa mente, nós vamos obedecer o que Ele manda. E vai acontecer uma unidade de fé, de tal forma, que vai ser um povo diferente de todos os povos que as igrejas professam ser. Amém. O Espírito Santo é Ele mesmo. Ele mesmo quem? Cristo. O Espírito Santo, quando ele bate na porta do coração, conforme Apocalipse 3:20, diz que ali é o Espírito Santo, é o próprio Cristo que está dizendo aquelas palavras. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. E ele entrando, ele vai nos cear conosco. O que significa que ele vai cear conosco? Qual é a nossa ceia? A nossa alimentação espiritual é o quê? A palavra. Quando ele entra através dessa palavra, nós recebemos o Espírito dele, e ele mesmo, como Espírito, ele também vai se alimentar conosco. Como? Porque nós vamos ter prazer agora de nos alimentar com a palavra. E ele, que é a palavra, ele mesmo entra. E ele vai nos guiar em toda a palavra. Então ele seja junto conosco. Ele não deixa nós cear sozinhos. Porque nós mesmos não sabemos nos alimentar direito. E o Cristo efetua esse trabalho e essas realizações em nós e por nós. Então o Espírito Santo é Ele mesmo que se desce da personalidade humana. Ele era homem, veio a essa terra como homem, com o Espírito Santo, ele se desce dessa personalidade e vem como Deus. Não há necessidade dele estar em todos os corações ao mesmo tempo, irmão. Ele está no coração de cada um de nós aqui, sem precisar dele vir como homem, porque como homem ele não poderia estar em todos os lugares. Como homem ele era limitado. Igual nós seres humanos. Nós estamos aqui e não podemos estar em Imperatriz ao mesmo tempo. A não ser que seja em espírito. Sua mente viaja de segundo. São Paulo, Brasília. Questão de segundos. Mas com a personalidade humana, ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, em espírito, Deus pode. Como Deus unicamente que tem todo o poder, né? Onipotente, onipresente, está em todo lugar. São as características que nós vemos que é Deus. Tem força, poder, a presença dele está em todo lugar. Onisciência, né? Deixa eu falar para a gente aqui uma experiência para confirmando isso aí que o irmão está falando. Eu estava estudando o Desejado das Nações. Todo mundo conhece a história lá daquele leproso, né? Que foi ao encontro de Cristo para que Jesus pudesse curar ele. Lá está escrito que lá onde ele estava, o leproso, Jesus estava aqui, mas lá foi Jesus que tocou o coração dele, na consciência dele, moveu ele para ir até o encontro dele. Para você ver, quem é o Espírito? Quem foi esse Espírito que mexeu com ele lá? Sensibilizou ele para ir ao encontro de Cristo. Foi o próprio Cristo que sensibilizou o leproso para sair da casa dele e ir até ele. Não foi um outro ser, uma outra pessoa, foi o próprio Cristo. Quem sensibilizou para mim aqui hoje? Foi o Espírito, que é o próprio Cristo. Pois é, se alguém disser assim, o irmão Éder tem um espírito, o irmão Vassalo tem um espírito. Eu não estou falando de outro. Quando eu falo o espírito do irmão Éder, estou falando do próprio irmão Éder.
falando de outro não. Você vai dizer, Deus tem um Espírito. Não estou falando de um outro ser. Estou falando do próprio Deus. É por isso que o tema é exatamente que o Espírito Santo ele se revela nas suas 20 formas. Mas nessa questão, o contexto se refere ao Espírito de Deus referente ao próprio Deus. Ele pode ser um sopro, pode ser um fogo, pode ser um azeite. Às vezes você questiona, gente, e quer dizer que os anjos de Deus, qual que é o relacionamento? Quando é dito que os anjos trazem o óleo dourado. O que é o óleo dourado? É o Espírito Santo, símbolo do Espírito. Aí você ficava questionando, mas os anjos trazem Deus para nós? E a palavra de Deus é o que? Não é Espírito, né? O que é que faz você ficar com a mente levada lá para o poder de Deus através da palavra de Deus? Não é os anjos, não? Então o que é que traz o Espírito de vida nesse contexto? Não é os anjos? É porque às vezes a gente acha que o Espírito de Deus é limitado. Não é. O Espírito de Deus é infinitamente. O homem não entende. Ele tocou também no coração de Isaac. Exatamente o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Sabia que Cristo pregava a verdade. Na verdade, o que Cristo falava era Espírito. Quando ele vai atrás da palavra, ele está indo aqui, atrás de Cristo, atrás da palavra. Então, independentemente do Jesus Cristo humano, ele agora se despojava dessa humanidade e vinha como um onipresente. Por exemplo, quando Cristo veio, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha isso. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ali refere-se à onipresença de Deus. Ali estava Cristo, o Filho de Deus, sem uma forma humana. Porque a forma humana só veio cerca de 4.000 anos depois. Ele veio como homem, não deixou de ser Deus ao se tornar o homem, e agora ele sobe para o céu, assume uma posição de mediador, e ele agora lá intercede no santuário celestial por mim e por você. Porém, ele ainda faz um trabalho dando-nos o dom do Espírito Santo como onipresente. Agora, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porém no santuário da alma. Quando diz, eis que estou à porta e bate a Jesus Cristo batendo, se alguém abrir, Jesus Cristo entra. Agora ele em nosso coração intercede por nós. Aonde? Com sangue? Não, porque quem morreu e derramou sangue foi o homem. Deus não morre. Deus é infinito. E ele agora no coração, como Deus infinito, ele intercede no santuário da alma. É bem profundo, né? E por meio da palavra, por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Se eu e você estamos buscando seguir a Jesus Cristo como seus seguidores, nós só podemos encontrar Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo entre em nossos corações, batendo a porta do mesmo, aceitando Cristo como habitação. Não saber de vós sois templo do Espírito Santo, lembra desse texto? E quando nós queremos que Ele habite em nossos corações, é exatamente por meio da palavra de Deus. Quando nós aceitamos a palavra de Deus com bom grado, ali é o Espírito, que são vida, a palavra de Deus, entra. Ninguém que rejeita a palavra de Deus está com Cristo habitando no coração. Mas quando permite-se de boa vontade, ou assim diz o Senhor, adentra em nosso coração, nós estamos aceitando Jesus Cristo como sendo o templo do Espírito Santo, que Ele agora vem habitar. Lá em João capítulo 14, versículo 16, diz: quem me ama,
Quem guarda a palavra de Deus são os que amam Jesus Cristo. E aqueles que amam Jesus Cristo, que amam a palavra de Deus, amam também o Pai, porque o Pai o ama. São amados de meu Pai, diz Cristo. E ele diz, e viremos para ele, faremos nele morada, porque nós somos templo do Espírito Santo, somos moradas de Deus, em Espírito. E Cristo, quando deixou a porta e bate, e agora ele entra, ele não entra sozinho. Quando a palavra está entrando, é o Cristo que está entrando. É o Pai que está entrando. É a palavra de Deus que está entrando. É os mandamentos de Deus que está entrando. É a lei de Deus que está entrando, de forma que a verdade agora vai nos libertar. Amém. E não vamos estar questionando o que Deus disse, mas pondo por prática na vida. Olha. Vamos fechar. Não vou nem ler porque eu acabei de ler, de falar de texto, né? De forma que ele está dizendo o quê? Alguém me ama? Diz Cristo. Guarda a minha palavra? Se guarda a minha palavra, são os que me amam. E meu Pai o amará, se me ama e guarda a minha palavra? A resposta é positiva, sim, o Pai o ama. E agora viremos para a pessoa que o ama e que guarda a sua palavra. E agora o Pai e Ele faz de nós a sua morada. Então somos morada do Pai e do Filho. Entra outra. Quando o Espírito Santo está entrando, quem é que está entrando nele? O Pai e o... E por que não entendemos? Por que nos ensinaram errado? Por que nós entendemos assim também como eles? Assim como é o povo, assim é o sacerdote. O sacerdote engana, o povo é enganado, vai enganar os outros. E assim vira um ciclo vicioso. Vamos ser odiados por isso. Estão pregando diferente. Estão pregando o que nós não pregamos. Ele diz coisa que a igreja não prega. Não é assim que dizem. Mas é assim que está escrito, do jeito que eles dizem, é do jeito que nós estamos dizendo. Então é isso. Vamos colocar esse texto aí da carta 39, da meditação matinal olhando para o alto. No tempo do fim. Nós já estamos no tempo do fim? Vamos, né? Vamos botar isso na cabeça. Estamos no tempo do fim. Estamos conscientes disso, certo? Cristo está às portas. E no tempo do fim, Cristo deve ser o primeiro. Não, espera aí, primeiro meu Pai. Se tu não tiver Cristo pelos professos seguidores de Cristo, não ser o primeiro, o Pai não. Tu só tem o Pai como primeiro se tu tiver o Cristo como primeiro. E no tempo do fim no qual nós vivemos, é o tempo em que nós devemos ter Cristo como sendo o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o começo, o fim. Ele quem? Cristo, que deve ser para nós vivermos no tempo do fim. O primeiro, ele é a fonte da vida. Ninguém tem vida se não for buscar na fonte. Ele é a fonte de força. Ninguém que é fraco vai ter força sem buscar na fonte a fortaleza. É Cristo. Ele, Jesus Cristo, é a fonte de justiça. Ninguém vai saber ter misericórdia, ninguém vai saber ter justiça se não ter Jesus Cristo como fonte. E ninguém vai ter a santidade como sendo a fonte de Jesus Cristo. Só tendo Jesus Cristo como a fonte, como a força e como a vida, se nós colocar Cristo na nossa vida, aí Ele é tudo isso. É o grande, eu sou e será tudo em todos para cada um de nós. Amém. Amém.
Vamos orar. Deus bendito, maravilhoso Salvador, nosso eterno Deus, nosso Consolador. Rendemos graças a Ti, porque o Senhor nos fez e somos propriedades Tuas. Amém. Obrigado por esse privilégio de nos revelar as Sagradas Escrituras, para que conheçamos, mesmo que um pouco, de Teu caráter e de Tua vontade. E assim possamos compreender a verdade sobre o conhecimento a respeito do Senhor que nos quer revelar, para que possamos adorá-lo na beleza da Tua santidade. Amém. E assim possamos ser testemunhas vivas da verdade, do poder e da graça que opera naqueles que Te aceitam. Amém. Abençoe Tua Igreja de Jesus com a compreensão destas verdades e também com a prática deste conhecimento, Amém. para que possa testemunhar do verdadeiro Deus e da vida eterna que é o nosso Senhor Jesus. Amém. Salva-nos, Jesus, para o Teu reino, nos santifique pela Tua graça. Nós rogamos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém.